Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz sejam convosco, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Eu quero aqui trazer ao seu coração um assunto que é de suma relevância para aqueles que amam a palavra de Deus e principalmente para aqueles que prezam aí pela escatologia bíblica, a doutrina que estuda as últimas coisas. Eu quero aqui falar a despeito da profecia das 70 semanas de Daniel, inserida no capítulo 9 do livro de Daniel, versos de número 24 a 27. Queridos, o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele é histórico. Já do capítulo 7 em diante, ele é escatológico e apocalíptico. Do capítulo 7 em diante, o livro de Daniel, ele não está mais em ordem cronológica. O Daniel, queridos, aos 16 anos de idade, ele foi trazido como cativo para a Babilônia na primeira deportação de judeus para a Babilônia no ano 605 a.C. E com ele estava Ananias, Misael e Azarias. O Daniel, posteriormente, depois de ter passado um bom tempo aí como cativo na Babilônia, o Daniel ele começou a se preocupar com a vida espiritual, moral e social do seu povo, a saber, o povo judeu. E no versículo de número 2, 2 e 3, o Daniel disse que foi procurar nos livros a respeito da profecia de Deus para retirar o seu povo do cativeiro babilônico. E é claro que no período de Daniel, muitos livros aí do período veterotestamentário já tinham sido escritos, como por exemplo, alguns livros dos profetas maiores, e entre eles o livro de Jeremias. E Daniel encontrou a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11, aonde nesta profecia Deus prometeu por intermédio de Jeremias que o cativeiro babilônico duraria cerca de 70 anos. 70 anos por causa da desobediência do povo de Israel a não cumprir os anos sabáticos ordenados pelo Senhor. E no versículo 4 até o versículo de número 20, o Daniel, após ter encontrado esta profecia, ele vai fazer uma oração diante de Deus. Pastor, quais são as características da oração de Daniel? Pois bem, o Daniel primeiro, ele ora apresentando diante de Deus os seus pecados particularmente. Segundo, ele apresenta diante de Deus os pecados do seu povo, os pecados da nação de Israel. E terceiro, o Daniel, ele começa a pedir a Deus misericórdia, não só pelos seus pecados, mas pelos pecados do povo. Daniel começa a pedir a Deus que o Senhor tenha de misericórdia, que o Senhor venha livrar eles daquele cativeiro babilônico e que o Senhor venha perdoar os seus pecados. Quando chega no versículo de número 20 do capítulo 9 de Daniel, Daniel disse que a oração dele foi interrompida. Pastor, quem interrompeu a oração de Daniel e por que interrompeu? Ora, quem interrompeu a oração de Daniel, versículo 20, diz que o anjo Gabriel interrompeu a oração de Daniel para trazer a Daniel profecias a respeito do fim das coisas que iriam acontecer futuramente e também para consolar, confortar o coração de Daniel. É aí que o anjo Gabriel traz a Daniel a profecia das 70 semanas. E é aqui que eu quero, ainda que de forma singela,
trazer uma interpretação a respeito desta profecia que é tão enigmática e é tão debatida naquilo que tange a escatologia bíblica. Eu já estou aqui com meu caderno de anotações, com a Bíblia Sagrada do lado, e antes eu quero aqui abrir um parêntese para te pedir, compartilha este vídeo com demais pessoas que amam a palavra de Deus, deixe o seu like, ative o sininho para que a plataforma do YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa aí estar apresentando este conteúdo para demais pessoas. Queridos, no versículo de número 24, o anjo Gabriel vai começar a trazer a profecia das 70 semanas a Daniel. O anjo vai dizer: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, vírgula, e sobre a tua santa cidade. Aqui nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, quem é o povo de Daniel? Segundo, qual é a cidade de Daniel? Ora, o povo de Daniel, é claro que é o povo judeu, né? O povo de Israel, o povo de Jerusalém. E a cidade de Daniel é a cidade de Jerusalém. Então, esta profecia das 70 semanas seria para o povo judeu e para Jerusalém. Só que ainda no versículo de número 24, na sua parte B, o anjo Gabriel vai trazer a Daniel o objetivo desta profecia, né? O que significava esta profecia das 70 semanas? Qual eram os objetivos? E aqui o anjo descreve 5 objetivos desta profecia. O primeiro objetivo é para cessar a transgressão. O segundo objetivo é para expiar o pecado. O terceiro objetivo, é para trazer a justiça eterna. E o quarto objetivo é para selar a visão e a profecia. E o quinto objetivo é para ungir o Santíssimo. Todos esses objetivos, né, da profecia das 70 semanas se resume em uma única coisa: a restauração espiritual do povo de Israel. O que o anjo está dizendo para Daniel é: Daniel, quando se cumprir esta profecia das 70 semanas, haverá uma restauração espiritual para o povo judeu. E quando pastor, que vai acontecer esta restauração espiritual para o povo judeu? Ora, vai acontecer no milênio, né? Que está descrito em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 6. Quando chegar o milênio, o povo judeu vai ser restaurado espiritualmente aí por completo, na sua totalidade. Só que o anjo continua falando a Daniel, agora no versículo de número 25. Mas antes, vamos aqui entender o original, né, hebraico destas semanas. Porque semanas aqui não é semanas de dias. Precisamos entender que nós estamos diante de uma profecia simbólica, figurativa, e não uma profecia literal, né? Esse texto não é literal, ele é simbólico e é figurativo. Semanas aqui não são semanas de dias, são semanas de anos. Semanas no hebraico é Shavua, né? No original hebraico, 70 semanas significa 7. Então a leitura correta aqui, a leitura original aqui, no original hebraico seria 77. Então, de acordo com o ano do jubileu, aqui são semanas de anos e não semanas de dias. E essas semanas de anos precisam ser multiplicadas vezes 7.
Aonde está isso, pastor? Está em Levítico, capítulo 25, versículo de número 8, aonde Deus vai falar a respeito do ano do jubileu, que diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, toda semana de anos que nós for aqui tentar entender, precisamos multiplicar esta semana vezes 7. Aí o anjo continua falando a Daniel, né? No versículo de número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe com P maiúsculo, o príncipe aqui é Jesus, são 7 semanas mais 62 semanas. Então, o que o anjo está dizendo para Daniel é: Daniel, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, primeiro são 7 semanas e depois 62 semanas. Pastor, quando foi a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém? Foi no dia 14 de março do ano 445 antes de Cristo, né? Então o anjo está dizendo para Daniel que a restauração de Jerusalém, do templo, dos muros, a reedificação durou cerca de 7 semanas. Se pegarmos essas 7 semanas, que são semanas de anos, e multiplicarmos vezes 7, o ano do jubileu, dá 49 anos. Então, a restauração de Jerusalém, dos muros, da cidade, do templo, das portas, durou cerca de 49 anos. Só os muros, a restauração dos muros durou cerca de 52 anos. A cidade foi reedificada por intermédio de Neemias e seus companheiros, e também os muros através de Esdras, né? Para entender melhor, né, a restauração, a reedificação da cidade de Jerusalém, precisa se ler Neemias e também Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 6, versículos 13 ao 18 em diante. Só que o anjo vai continuar dizendo a Daniel, né? As ruas e as tranqueiras serão reedificadas, mas em tempos difíceis. Então, o que o anjo está dizendo a Daniel é: Daniel, dentro de 49 anos, a cidade de Jerusalém vai ser reedificada, que é 7 semanas, mas vai ser em tempos difíceis. Que tempos difíceis foi esse, pastor? Todos nós sabemos que Jerusalém foi reedificada, foi reconstruída, né? Ali no ano 14 de março de 445 a.C., que começou, mas foi em tempos difíceis, por causa da oposição dos samaritanos contra os judeus. Todos nós sabemos que os samaritanos levantaram falsos testemunhos contra os judeus, né, diante do rei Artaxerxes, e por isso ali, por um bom tempo, a obra foi embargada, né? Após o povo judeu ser liberto por intermédio do rei Ciro, da Pérsia, um rei ímpio, né? Eles começaram ali a reedificar a cidade, os muros, as portas, mas depois eles se entristeceram, né? Por causa ali de Sambalate, Tobias e Gesens, que se levantaram contra eles, e 2 anos depois eles pararam de reconstruir a cidade, e somente cerca de 16 anos depois que eles voltaram essa reconstrução, porque Deus usou o profeta Ageu, né, para trazer uma mensagem ao sumo sacerdote Zorobabel,
e a Josué, para que fosse restauradas aí e edificada a cidade, os muros e as portas. Então, os tempos difíceis foi a oposição dos samaritanos contra os judeus. Aí o anjo vai continuar dizendo a Daniel: Daniel, e mais 62 semanas até a chegada do príncipe, o Messias, que é Jesus. O que o anjo está dizendo a Daniel é: Daniel, da reedificação de Jerusalém até a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, vai ser 69 semanas. 7 semanas mais 62 semanas. Jesus entrou em Jerusalém, se eu não me engano, no dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, dia 6 de abril no ano 32 depois de Cristo, totalizou 69 semanas da profecia de Daniel. Então, 62 semanas vezes 7 são 434 anos. Se pegarmos os 49 anos que durou a restauração de Jerusalém, mais os 434 anos das 62 semanas, totalizam cerca de 483 anos. Então, as 69 semanas desde a ordem da restauração de Jerusalém até a entrada de Jesus em Jerusalém foi cerca de 483 anos. Então, a 69ª semana da profecia de Daniel se cumpriu quando Cristo, o Messias, entrou em Jerusalém no ano 32 depois de Cristo. Só que aqui ainda falta uma semana de ano, falta a 70ª semana de ano. Pastor, e o que aconteceu? Ora, o que aconteceu é que quando chegou em Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus, o relógio escatológico da profecia da semana de Daniel parou, cessou. E por que parou, pastor? O relógio escatológico da profecia. Primeiro, porque toda profecia tem o seu intervalo, E segundo, porque os judeus rejeitaram o Messias, O próprio João disse que ele veio para os que eram os seus, para os que eram seus, os judeus, Mas os judeus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus. Então nós sabemos que os judeus não têm o período neotestamentário, o Novo Testamento, como inspirado aí por Deus. Para eles não têm Jesus como o Messias prometido, o que haveria de vir, o Yeshua HaMashiach, Então, ainda hoje, os judeus esperam a volta do Messias. Então, por causa disso, o relógio escatológico da profecia parou na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Parou quando Jesus chegou, em Jerusalém. Quando Jesus veio, morreu por nós, e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, o relógio da profecia está parado. Só que aí, o anjo vai continuar dizendo a Daniel, no versículo de número 26, Daniel, e depois das 69 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Então, o que o anjo está dizendo a Daniel é: Daniel, depois das 7 semanas e das 62 semanas, que totalizam 69 semanas, o Messias, o príncipe com P maiúsculo, que é Jesus, será tirado, como de fato ele foi tirado
e foi assunto aos céus. E o que vai acontecer depois disso? Ora, o povo do príncipe que há de vir, e o príncipe aqui é com P minúsculo, já não é o príncipe com P maiúsculo, que era Jesus. O príncipe aqui é com P minúsculo, que é uma representatividade do anticristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, o que o anjo está dizendo a Daniel é: Daniel, quando o Cristo, o Messias prometido, for tirado da terra, né, o povo do anticristo que há de vir, provavelmente da Roma, apenas aqui uma dedução, né, o povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo, vai destruir a cidade. Quando isso aconteceu, pastor? Ora, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, filho de Vespasiano, invadiu Jerusalém, saqueou o templo, derrubou os muros, né? Historiadores judeus daquela época, como Flávio Joséfo e Tácito, vai dizer que cerca de 1.100.000 judeus foram mortos, cerca de 500 cruzes eram fabricadas por dias e cerca de 500 judeus eram mortos por dias, e a madeira era provinda da Fenícia, e só acabou a crucificação de judeus porque cessou a exportação da madeira. E aí aconteceu o que nós conhecemos de diáspora, os judeus foram espalhados, né, cada um para um local, e aí Israel deixou de ser nação, Israel foi destruído, né, e só ficou hoje, como conhecemos, os muros das lamentações. Então Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo. Se cumpriu aqui o que o anjo profetizou a Daniel, que o povo do anticristo iria vir e iria destruir a cidade. Israel só voltou a ser nação no ano de 1948, quando um brasileiro, a qual não me recordo o nome, ele assumiu a ONU, né? Ele subiu em um púlpito, né, e declarou Israel como nação novamente, por intermédio de uma votação na ONU ali, 13 votos a favor e alguns contra. Mas ainda falta, pastor, a 70ª semana da profecia de Daniel. As 70 semanas da profecia de Daniel equivale a 490 anos. Mas até a chegada de Jesus, né, o Messias, em Jerusalém, totalizou 69 semanas da profecia, que equivale a 483 anos. Então ainda falta se cumprir a última semana da profecia, que é a 70ª semana, né, que equivale a 7 anos. O que está acontecendo? Nós, a igreja, estamos vivendo entre o intervalo da profecia das 70 semanas de Daniel. Por exemplo, aqui cessou, né? Aqui está parado o relógio escatológico da profecia, a 69ª semana da profecia. Nós estamos vivendo aqui no intervalo desta profecia. E quando vai continuar, pastor, o relógio a contar esta profecia das 70 semanas de Daniel? Ora, a última semana de anos desta profecia vai ser contada durante a grande tribulação. Vamos ler versículo de número 27. E ele quem? O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. E aqui, é claro, semana de anos e não semana de dias. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então,
o que o anjo Gabriel está dizendo aqui a Daniel é: Daniel, durante o período da grande tribulação vai se cumprir a última semana desta profecia. Vai se cumprir a 70ª semana da profecia de Daniel. Então, quando a igreja for arrebatada, ao final do período da graça, a igreja participa do tribunal de Cristo, a entrega de galardões. Após isso, a igreja vai galardoada, participar das bodas do Cordeiro, a união, né, do casamento entre Cristo e a noiva. Aí, enquanto isso, estará começando na terra um período de 7 anos de grande tribulação, que será a 70ª semana da profecia de Daniel. Então, se cumprirá, né, a 70ª semana da profecia da semana de Daniel. Então, quando se cumprir o período tribulacional, se cumpre a 70ª semana de Daniel, 70ª profecia da semana de Daniel, que equivale a 7 anos. E aí se cumpre, né, as 70 semanas da profecia de Daniel, totalizando os 490 anos. 483 anos, desde a ordem de restaurar e reedificar Jerusalém até a entrada do Messias em Jerusalém, que equivale à 69ª semana da profecia, né? 69 semanas, e mais 7 anos, né? Totalizando a 70ª semana da profecia, né? Concluindo aí o período de 490 anos da profecia das semanas de Daniel. Queridos, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só que aqui, antes de encerrar, eu quero falar mais algo. Na metade da semana, o anjo disse que o príncipe que haveria de vir, o anticristo, ele iria fazer cessar o sacrifício. Ou seja, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz, né, com Israel durante 7 anos. Só que quando entrará 3 anos e meio, o anticristo ele vai tentar impedir Israel de apresentar o sacrifício no templo. Ele vai cancelar, né, a apresentação de sacrifício no templo, e ele vai exigir uma adoração exclusiva para si. Ele vai exigir adoração. Ele vai se opor contra Deus e sentar no trono exigindo adoração. É aí que Israel vai perceber que o anticristo não é o Messias prometido. Israel vai rasgar o acordo de paz. E no segundo período da grande tribulação, o anticristo vai mostrar as suas garras, as suas unhas, porque no primeiro período da grande tribulação ele vai apresentar uma falsa paz, registrada no capítulo 6, versículo 1 do livro do Apocalipse, quando é aberto ali o primeiro selo e aparece um cavalo branco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que tenha gostado do conteúdo. Graça e paz.